Olá, galerinha, tudo bom com vocês? Então é um prazer estar aqui e poder fazer essa troca de conhecimentos, esse momento, tá? Mesmo que virtual, é muito bom poder estar fazendo isso e poder compartilhar disso com vocês, certo? Hoje nós estamos na nossa segunda aula de português. Nós vamos fazer a correção da atividade que foi proposta a aula passada, tá bom? Aula passada, que eu espero que vocês estejam assistindo, né, todas as aulas, inclusive a anterior. Perdão. Que nós falamos sobre a conjunção, certo? Então, sem mais delongas, vamos começar, tá bom? Vocês devem estar vendo aí o slide, tá? Na verdade, não é um slide, é a projeção do livro de vocês. Eu espero que vocês estejam conseguindo visualizar, tá? Verifiquem, por favor, e vamos lá, tá bom? Nesse momento, eu vou abrir aqui a tela para vocês. Vocês vão ver de uma maneira maior agora. E nós vamos retomar brevemente, para a gente iniciar, a alguns conceitos acerca das conjunções, certo? Vamos lá. Primeira coisa, as conjunções, elas podem ser coordenativas e subordinativas. Professora, o que é que isso quer dizer? Essa questão de coordenação e subordinação vem lá das relações das orações sintáticas, tá bom? Então, as conjunções, elas também têm muito a ver com a construção das orações dos períodos coordenativos e subordinativos. Vamos lá. A conjunção coordenativa, ela liga dois termos ou duas orações de mesmo valor sintático, tá bom? Já a subordinativa, ela dá a ideia de que a oração subordinada vai cumprir uma função em relação à oração principal, tá? Isso é construído por meio da conjunção. Vamos lá. Em relação às orações, às conjunções, já ia dizer orações, olha. Então, em relação às conjunções, nós temos as coordenativas e as subordinativas. As coordenativas se classificam em 5. São as aditivas, as adversativas, as alternativas, as conclusivas e as explicativas. Eita, que é muita nomenclatura. Mas vamos lá. Se vocês entenderem o sentido, já vai estar sendo de grande valor. As conjunções aditivas, elas servem para dar ideia de adição entre essas duas orações que nós falamos que têm o mesmo valor sintático, tá bom? Ele não respondeu às minhas cartas, nem me telefonou. O nem pode ser uma conjunção coordenativa. Quais conjunções coordenativas nós temos? O nem, o i, o que, não só, mas também, que é uma expressão correlativa também, certo? Um operador argumentativo que vocês podem usar no Enem, na redação, tá? Então, a conjunção aditiva, ela faz essa função de unir dois termos ou duas orações de valor igual, valor sintático igual, e dão ideia de adição. Complementa-se uma ideia com outra. Não respondeu às minhas cartas, nem me telefonou. Poderia ser também, ele não respondeu às minhas cartas e não me telefonou. O i também caberia nesse caso, tá? Vamos lá. Adversativas. Ouviu essa palavra? Pensou em oposição. Oposição, ideias contrárias, diferentona, beleza, tudo nesse contexto, certo, gente? Contraste, ressalva, oposição, tá bom? Vamos lá. Às vezes, a gente não vai ter uma oposição tão explícita. Preto, branco, em cima, embaixo, tá? Às vezes, a gente vai ter uma oposição mais suave, que a gente pode chamar de contraste, tá? E aí, nesses casos, a gente também utiliza as orações, as conjunções adversativas.
E aí nós temos mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, e o i com valor de mais, porque pode acontecer, tá bom? Cuidado para não confundirem as funções. O i, ele pode assumir diversas faces, né? Então, utilizem com o contexto adequado. Vamos lá. A mulher chamou imediatamente o médico, porém não foi atendida. Ou seja, uma ideia de oposição, né? Embora o médico estivesse sendo chamado, a mulher não foi atendida. Porque entende-se que, se há um médico, há a necessidade do atendimento, certo? Poderia trocar sem problema nenhum aí por um mais. Contudo, todavia, no entanto, certo? E esse tipo de conjunção, as adversativas, no caso, são muito importantes para a construção da argumentação na redação do Enem, tá bom? Dominem aí esse tipo de conjunção. Alternativas ligam palavras ou orações, estabelecendo uma relação de separação ou exclusão, tá bom, gente? Estabelecendo uma relação de separação ou exclusão. Foquem nisso. O mecânico, ora desparafusava o motor do carro, ora juntava peças espalhadas. Ou seja, ele fazia duas ações separadas, dentro de um mesmo tempo, né? Ora fazia isso, ora fazia aquilo. Ora chorava, ora sorria, tá? Já, ou, quer, tá bom? Faça chuva, faça sol, é tipo isso, tá bom, gente? Quer você, quer não, tá bom? Vamos lá. Conclusivas. Não estava enxergando direito. Conclusivas. Introduzem uma oração que exprime conclusão. Gente, isso é básico, muito básico. Quando eu vou fechar uma ideia, concluir uma ideia, eu posso usar essas conjunções, tá bom? Exprime uma oração que introduzem uma oração que exprime conclusão em relação ao que se afirmou anteriormente. Logo, pois, portanto, nossa, portanto é de lei, tá, gente? Não esqueça. Por conseguinte, certo? Por isso, assim, etc. Bom, então, essa característica, na verdade, esse aspecto aí conclusivo é importante também para a redação Enem. Esse em especial, para que vocês construam a ideia de conclusão no último parágrafo ou na parte que diz respeito à conclusão na redação do Enem. Como vocês sabem, a conclusão no Enem precisa ter a proposta de intervenção. Então, para citar a proposta, você pode usar um portanto, um logo, tá bom? Logo, para que se faça, para que, por exemplo, né? Para que a corrupção acabe no país, é necessário isso, isso e aquilo. Então, você usa antes uma conjunção conclusiva. Meu irmão estudou muito o ano inteiro, logo deve bem nos exames. Ou seja, uma conclusão acerca do que foi dito, tá? E as explicativas, que ligam duas orações de modo que a segunda justifica a primeira. E aí, gente, tem que ter muito cuidado com o que é explicação e com o que é causa, tá? Tem que ter muito cuidado. A causa é o motivo pelo qual aquilo surgiu. E não uma justificativa, não uma explicação, tá? Temos aí as conjunções. Pois, tomem cuidado com esse pois, certo, gente? Por quanto não é muito comum. É bem incomum. Porque, certo? Vá rápido, pois já está começando a chover. É uma explicação, não uma causa, tá? É a explicação, é a justificativa que se dá para dizer que alguém deve ir rápido. Vamos lá. Vamos passar aqui essa parte, tá bom, gente? Vou passar aqui em cima, porque é mais inteligente fazer isso. Vamos lá. Vamos agora para as conjunções subordinativas, tá bom, gente? Vou tentar ser mais breve para a gente ir logo para a atividade. Temos as conjunções subordinativas.
que geralmente essas conjunções ligam duas orações, uma principal e outra que a gente chama de subordinada, que nada mais é do que uma oração que faz uma função em relação à oração principal. Como se a oração principal precisasse, por exemplo, de algo, e essa subordinada fosse aquela necessidade da oração principal, tá bom? Vamos lá, temos as conjunções subordinativas integrantes, certo? Que geralmente introduzem orações substantivas. Vamos lá, que eu estou falando muito rápido. Temos as conjunções integrantes, que geralmente são o que e o se, que introduzem as orações subordinadas substantivas, tá bom? Conjunções integrantes. Nas aulas passadas eu já expliquei qual a diferença entre pronome ativo, que, e conjunção integrante que, tá? Então fiquem espertos. E temos aí as adverbiais, né? Nas adjetivas, nós não temos conjunções, certo? Temos as adverbiais causais, que aí vocês têm que ter cuidado, porque se parece muito com as explicativas lá das conjunções coordenativas, tá? Uma coisa é causa, outra coisa é explicação, tá bom? Porque, visto que, já que, uma vez que, tendo em vista que não está aí, mas é bem presente também, certo? Também podem ser muito utilizados na redação Enem, tá bom? Comparativas. Estabelecem comparação, tá, gente? Como, bem comum, né? Quanto, assim como, bem como, certo? E todas essas outras aí que vocês conseguem ver. Maria é tão inteligente quanto Ana. Tão quanto. Concessivas indicam uma concessão, algo que você meio que abre mão, certo? Quais são as conjunções concessivas mais conhecidas? Embora, mesmo que, por mais que, tá bom? Embora você insista, ele não concordará. Ou seja, tem uma ideia, embora, por mais que aquela ideia exista, a outra existe junto com essa ideia, tá bom? Se não ficar muito claro, vocês podem me mandar e-mail perguntando, tá bom, gente? Me dando dicas também, tá? Sempre vamos fazer essa troca para que as aulas possam ser bem mais produtivas. Não, as orações, as conjunções concessivas indicam concessões, certo? Um fato contrário, indica um fato contrário ao expresso na oração principal, mas insuficiente para impedir sua realização. A explicação está bem específica, certo? Professora, não entendi um conceito, mas eu posso me nortear pelas conjunções mais conhecidas. O embora, ainda que, mesmo que, tá? Até o com quanto também, certo? Viu isso, tem uma ideia de concessão. Condicionais indicam uma condição, tá bom? Muito simples. Se, que é uma possibilidade, né? É uma conjunção. Contanto, caso, a menos que, tá bom? Vamos aqui passar. Temos as conformativas, que estabelecem conformidade. Consecutivas, que estabelecem uma consequência. Finais, que indicam o fim. E aqui nós temos algo muito importante nas finais, porque na finalidade da proposta de intervenção Enem, vocês precisam saber essas conjunções, tá bom? A fim de que, para que, com o intuito de, certo, que não tem aqui, mas também é uma expressão conjuntiva final. Vamos lá. Proporcionais, que indicam proporção, e temporais, que indicam tempo, tá bom, gente? Eu resumi para vocês, porque agora nós precisamos, de fato, corrigir nossa atividade, certo, gente? Então, vou baixar aqui para vocês visualizarem. Vou até aumentar o zoom, para que vocês consigam ver melhor. Vamos lá. Começando aí da
Página 200, né, até a 201, certo? Vamos lá. Temos aqui a primeira questão, certo? São 5 questões, eu vou visualizar aqui pelo celular, porque aí eu consigo ter um controle melhor das questões. E vamos começar. Acompanhem, por favor. Observe a relação semântica existente entre as orações de cada um dos itens a seguir. Depois, unas em uma única frase empregando uma destas conjunções, como, desde que, assim que ou que. Nunca mais escreveu, viajou. Onde que eu vou colocar a conjunção aí? Vamos ver. Nunca mais me escreveu desde que viajou. Tenho aí uma temporal, certo? Houve protestos, divulgaram as novas medidas econômicas. Geralmente, onde tem o ponto, você vai colocar, certo? A conjunção. Houve protestos assim que divulgaram as novas medidas econômicas. Já disse, sou seu adversário político. Como já disse, aqui eu não coloquei no ponto, certo? Eu coloquei antes do ponto. Como já disse, sou seu adversário político. D. Gritou tanto que ficou rouco, certo? Indica aqui uma consequência, né? As calças de brim são tão práticas, todos as usam. E aí eu vou encaixar o que novamente? As calças de brim são tão práticas que todos as usam. Vamos lá. Leia os textos seguintes, tentando perceber possíveis relações semânticas entre orações. Depois, complete-os com pelo menos 2 das conjunções ou locuções conjuntivas indicadas entre parênteses, de modo a estabelecer relações de coerência e coesão entre as orações. Temos aqui na letra A as expressões, né, as locuções ou conjunções, conforme, como, uma vez que e quando. Vamos ler aí. O que eu poderia colocar nesse primeiro espaço? Vamos lá, gente. Gente, acabei de perceber que esse livro que projetei para vocês está com as respostas, certo? Então, para que não haja respostas entregues assim tão explícitas para vocês, tá bom? Nós vamos projetar o livro normal, certo? E aí, pelo menos, vocês conseguem acompanhar melhor comigo, tá bom? E não só pegar as respostas e anotá-las. Assim a gente vai conseguir ter um maior desempenho. Vamos lá, eu vou precisar apenas abrir a gramática aqui para vocês acompanharem. Peço já, desde já, desculpas, tá bom? Mas são muitas aulas e a gente acaba, às vezes, não percebendo alguns detalhes. Vamos lá, certo? Vou projetar aqui para vocês o livro correto, tá bom? A versão correta do livro. Se você já copiou as respostas do começo, agora nas questões seguintes você vai ter como acompanhar melhor. Vamos lá para a nossa atividade. Esperem apenas um pouco. Vamos lá. Avancei demais. Vamos voltar um pouco. Pronto, nós estávamos na página 200. Exatamente isso. Vamos aqui abrir a tela, dar um zoom, tá, gente? Abrir aqui a tela para vocês. Agora sim, certo? Vamos lá. Na letra A, aí, como vocês já devem ter visto, nós podemos colocar a conjunção como, tá bom? Como ninguém estava preparado para aquilo, ficaram todos ali apalermados, se entreolhando, calçados. Aí eu vou trazer uma ideia de tempo agora.
Quando alguém se lembrou de pedir explicações sobre as atividades da companhia, Geraldo já ia longe na bicicleta vermelha, certo? Vamos lá. Letra B. Enquanto acendia a palha, posso usar o enquanto aqui, com as mãos em concha, via que o motorista carregava perto do depósito em 2 galões a gasolina do trator. Gente, esse que é uma conjunção integrante, certo? Verifiquem, sempre que vocês tiverem dúvidas em relação à conjunção integrante, que se é um pronome, se é uma conjunção, troquem, depois do verbo, troquem o que e todo o resto da frase pelo pronome isso. Enquanto acendia a palha com as mãos em concha, via isso ou via isto. De fato, funciona. Se essa troca é uma troca eficaz, você tem uma conjunção integrante, tá bom? Aqui é uma conjunção integrante. C. Ou se a calça e luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. O ou e o i, certo? Vamos lá. Gente, acho que houve um equívoco aqui, certo? Se eu não me engano, eu teria passado para vocês apenas as questões da página 201. Agora que eu estou vendo que são 5 questões, mas não precisam se preocupar. De fato, houve um equívoco, eu acabei de verificar aqui, mas as questões 1 e 2, né, ficam como aprendizado para a gente conseguir sintetizar melhor as conjunções. Agora, vocês vão, de fato, corrigir as questões que vocês fizeram, que são as questões 1 a 5, tá bom? Não se preocupem aí, essas questões da página 200 a gente deixa como aprendizado e de forma enfatizada, né, para as conjunções. Vamos lá agora, de fato, fazer a correção, tá bom? Na primeira estrofe, o eu lírico se refere a como ficou após uma decepção amorosa. Nós temos esse texto aqui, tá? Chamado Maresia, e é um poema, como vocês podem perceber, de Antônio Cícero. Letra A. Qual é o sentido no contexto de levou minha identidade? Gente, o eu lírico está perdido em relação à identidade, né? Ele não estava mais sabendo, mais reconhecendo a própria essência, certo? Ele estava acostumado a se reconhecer na própria pessoa amada, tá bom? Letra B. Relacione os versos 3 e 4 à resposta que você deu no item anterior. Então, nós podemos relacionar aí o fato de ficar desorientado, vamos ver aqui, certo? São os versos 3 e 4, que justamente falam sobre ficar desorientado e perder essa noção do real, certo? De fato, corresponde a você não ter mais aquele porto seguro, certo? De uma identidade, tá bom? Vamos lá. 2. Para deixar de sofrer por amor, o eu lírico refugia-se em uma situação hipotética. Qual é essa situação hipotética? O fato de o eu lírico ser um marinheiro, tá certo? B. Por que essa situação seria uma solução para o mal de amor? Porque o eu lírico partiria, mas seu coração ficaria inteiro, gente. Ou seja, ele iria partir, mas o coração iria se recuperar, certo? Porque nessa situação, o amor seria mais leve, por conta desse sentimento ser remediado com facilidade, tá bom? E o amor poder ser, como posso falar? Poder ser vivido em poesia, tá bom? Com a presença da poesia. Vamos lá para a questão 3. O poema pode ser dividido em 2 partes.
a primeira parte, formada pelas estrofes 1, 2 e 3. Vamos lá, 1, 2 e 3, e a segunda pelas estrofes 4, 5 e 6. Observe as formas verbais empregadas nas duas partes e, considerando a norma padrão, responda. Na primeira parte, as formas verbais do pretérito imperfeito do indicativo estão em correlação com as formas fosse e partisse do pretérito imperfeito do subjuntivo? Não, né, gente? De acordo com a norma padrão, deveriam estar no futuro do pretérito do indicativo. Seria, teria, certo? Colaria, desamaria, ok? Na segunda parte, os tempos e modos verbais estão correlacionados? Estão, né? De fato, o futuro do pretérito de indicativo se relaciona ao pretérito imperfeito do subjuntivo, tá bom? Há uma correlação. C. Como eu lírico imagina sua vida na segunda parte? Ele teria um lar doce, seguiria várias direções, certo? E teria um amor em cada ponto. Compare as duas partes do poema. Qual delas se refere a ideias impossíveis de realizar? Obviamente, a primeira parte, né, gente? E qual se refere a ideias possíveis? Possíveis. A segunda parte, ok? As formas verbais empregadas no poema têm relação com a possibilidade e impossibilidade de realização? Sim, né, gente? O pretérito imperfeito do indicativo, inicialmente falando, indica situações hipotéticas no passado, ou seja, aquelas que não são mais possíveis, e o futuro remete a ações futuras que ainda podem acontecer, tá? Ou seja, possíveis. Diante da situação 5, tá, galera? Que vive no plano real, o eu lírico procura se situar em um plano hipotético da imaginação. Nas estrofes 2 a 6, que conjunção se destaca? Vamos falar de conjunções agora, certo? Justamente o se, né, gente? Vendo aqui o texto do poema, aliás. Se eu fosse o marinheiro, seria doce meu lar. Se eu fosse o marinheiro, era eu quem tinha partido. Ou seja, o se, que dá a ideia de possibilidade, tá bom? É muito presente aqui. Qual dos seguintes valores semânticos essa conjunção expressa? Condição. Exatamente. Aquilo que nós vimos que também pode ser chamado de possibilidade, tá bom? Ou seja, conjunção condicional. C e última, que papel essa conjunção desempenha na construção de sentido do poema, certo? Considerando-se o desejo do eu lírico, o fato de o eu lírico adentrar no plano da imaginação, de tornar aquilo que está na imaginação dele algo possível, uma condição que ele imagina que pode acontecer, certo? Com ele. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me perdoem pelos bugs, mas nós vamos nos acostumando. Todo mundo precisa ter um pouco de empatia nesse período, certo? Está sendo um período bem novo e diferente, desafiador para todo mundo. E é isso. Eu aguardo vocês até quinta-feira. Nós teremos aula ao vivo. Então, assistam essa aula, estejam presentes, sempre muito engajados nesse nosso processo de troca de conhecimento, tá bom? Muito obrigada a todos pela compreensão. Obrigada se você chegou até aqui nessa videoaula. E é isso. Bons estudos!